Boa noite Boa noite a todos. Estamos mais uma vez ao ao vivo. vivo. Gostaríamos Gostaríamos de... de... Tá ruim Tá aí ruim aí o som? Tá com eco. Agora Agora parece parece que que melhorou, né? melhorou, né? Então vamos Então vamos de de novo. novo. Eu quero Eu quero agradecer a todos que estão que ao estão ao vivo, né? vivo, né? Vamos Vamos mais uma uma vez vez estar estar conversando com um profissional. O O objetivo destas entrevistas são são ajudar os nossos alunos alunos no no PV PV deles. deles. E E nesta nesta noite noite estaremos falando aí com o Abadias, administrador de empresa e analista de sistema. sistemas. E os E os alunos são muito linkados ligados a isso, né? Tem Tem desejo desejo de de trabalhar trabalhar nesta nesta área. E aí E aí trouxemos esse profissional para trazer uma clareza na mente na mente dos dos nossos nossos alunos. Seja Seja bem-vindo a todos que estão aqui. Sandra? Sandra? Oi, eu sou a professora Sandra. Estamos aqui para entrevistar o Abadias. Pode falar, Abadia. Boa noite, pessoal. É um prazer aí dividir com vocês a minha experiência. E eu gostaria de já começar fazendo uma pergunta. Ah, não sei eu que faço pergunta não, né? Mas eu vou fazer assim mesmo. Está bombando esse evento e estão me perguntando que link. E eu mandei um link que você me passou. É esse mesmo? É esse mesmo. Ele vai entrar na página Professores de Tempo de Pandemia e vai estar ao vivo lá. Então tá bom. Tá? Quem estiver ao vivo aí e quem quiser passar mensagem para o Abadias, fica à vontade que eu coloco aqui na tela. Então já agradeço aí o pessoal. A primeira pergunta, Abadias, o que representa a sua profissão para a sociedade? E de que maneira ela influencia essa sociedade? Eu acho que nós estamos passando um momento de tanta dificuldade e algumas profissões têm se destacado, né? E eu acredito que uma dessas profissões é a área da tecnologia. Por exemplo, os professores, né? Se não tivesse a tecnologia, seria impossível alcançar nossos alunos. Sim, é verdade. Hoje em dia, a sociedade está toda organizada de uma forma muito dependente da tecnologia, né? Sem a tecnologia, a gente hoje faz pouca coisa. Tudo é tecnologia. E isso tem impactos, assim, significativos, né? Para o bem e para o mal. Para o bem, na maior parte dos casos, o que é bom, né? Por exemplo, a tecnologia simplifica a vida das pessoas. No passado, tudo era mais complicado para a gente fazer as coisas. Hoje, não. Com o auxílio da tecnologia, a gente consegue coisas mais fáceis, a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida. Sei lá, por exemplo, se você queria se comunicar com alguém no passado, você usava carta, né? Aí, depois com a invenção do telefone, essa comunicação ficou um pouco mais rápida. Você não precisava escrever cartas. Você pode escrever cartas, mas você tinha uma alternativa mais rápida, que eram os telefones. Não era todo mundo que tinha, mas quem tinha telefone já facilitava a vida. No século XX, nessa segunda metade do século XX, essa coisa foi evoluindo um pouquinho. A gente passou por uma época que a gente tinha os bips. Eu mesmo, quando eu trabalhava como office boy, tinha lá o bip, né? A pessoa queria falar com você, você não estava perto de um telefone fixo. Não existia o telefone celular. Mas aí alguém teve uma ideia brilhante. Vamos inventar o bip. O bip já era um dispositivo já mais sofisticado, né? E aí as pessoas localizavam você com bip. Aí depois veio o celular. E hoje em dia, por exemplo, o celular faz tudo, né? Então, a tecnologia ajuda. Eu me lembrei agora de um caso de um dia desse, o meu carro quebrou na rua, deu uma pane, aí, meu Deus do céu, e agora? Parou o motor. Aí eu falei, o que eu faço? Aí eu entrei no Google lá, pelo meu celular, entrei no Google, vi o dado da seguradora, procurei, tem o WhatsApp. Aí entrei no WhatsApp, já entrou no robozinho, o que está acontecendo, tal. Aí eu já falei onde eu estava, o problema, tal, super rápido, menos de 20 minutos, o seguro já estava lá, o cara com geolocalização, etc., resolveu a pane do meu carro e eu fui embora. Olha como a tecnologia ajuda, né? Tem toda essa questão da automatização. A gente não precisa se preocupar muito com as coisas, né? Você marca uma consulta, no dia anterior, os caras mandam uma mensagem para você, te ligam, aparece no celular, etc. e tal. Então,
a tecnologia, em vários sentidos, ela vem simplificando a nossa vida, né? Nós passamos por várias revoluções industriais. A primeira, a gente sabe que foi a questão das máquinas a vapor, a ferrovia, lá no século XVII, XVIII, XIX, né? Ali na virada. Aí depois, no século XX, a gente teve a segunda revolução industrial com o surgimento da energia elétrica. Aí permitiu você criar máquinas e eletrodomésticos, etc. Aí ficou bem mais fácil a vida, né? A primeira fez com que a tração animal fosse substituída pelos equipamentos, pelas máquinas. Aí a gente veio com a eletricidade, já facilitou, a gente já tem luz, já tem um monte de coisa. Aí na década de 60 veio a terceira revolução tecnológica, que foi a informática, né? Que é o que a gente está falando aqui. Então, o primeiro computador lá, o ENIAC, que era o tamanho de um prédio de não sei quantos andares, etc., mas começou a facilitar a vida das pessoas. Aí veio a internet, né? E agora a gente está na quarta revolução industrial, que é essa coisa da inteligência artificial e etc., né? E isso está trazendo um impacto muito grande na sociedade. Eu não sei se dá para falar, mas eu não quero falar muito, porque quando eu começo a falar eu falo demais, mas eu posso detalhar ou já tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Ah, então tá bom. Bem explicado. Só que você falou um negócio de bip aí, né? Eu nem sei o que é isso, cara. Meu Deus do céu, né? Ele é muito novinho. Sandra. Essa bateria é muito legal porque veio para simplificar mesmo a nossa vida e hoje a gente não se vê sem, né? Tem que carregar o celular, internet, tem foto, tem tudo, né? Não tá completo. Eu queria fazer uma pergunta, né? Quando você chegou na conclusão que seria um analista de sistema? Essa coisa foi, assim, eu não cheguei bem a uma conclusão que eu seria. Quando eu estava na época era colégio, hoje eu esqueci o nome, mas enfim, antes da faculdade, né, eu estava pensando, o que eu vou fazer? Eu não sei. Aí tinha essa coisa de informática, eu pensava, informática é o emprego do futuro, então eu vou me formar no que eu fizer, depois eu faço uma pós-graduação em sistemas, é a que eu pensava, né? E aí eu entrei numa empresa, aí não vou contar a história toda, mas eu acabei fazendo administração de empresas. Foi meio que assim, por eliminação. As circunstâncias me levaram a isso. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa em São Bernardo, Frigorífico Marba, e na ocasião, lá, depois de algum tempo trabalhando, o gerente lá da área administrativa contratou uma empresa que tinha um sistema de folha de pagamento informatizado, que era uma coisa assim nova, porque tudo era feito à mão, a gente mandava para um birô de serviços, etc. E aí, das pessoas que trabalhavam lá, ele achou que eu era o cara que tinha mais jeito para coisa. E aí eu comecei a trabalhar. Aí eu terminei a faculdade de administração, fiz uma pós em sistemas, etc. Tal. E essa coisa, as circunstâncias me levaram a isso, mas não foi bem uma decisão. Lá atrás eu achava que eu deveria fazer aquilo, mas não estava muito preocupado. Um dia eu vou ver. Aí caiu no meu colo. Foi basicamente assim. Que legal. Que legal. Sou eu agora, né? Que legal. Badia, você sabe que um dos objetivos, né? Na verdade, até comentei contigo destas entrevistas é ajudar os nossos alunos na escolha de suas profissões. Né? E quais orientações que você daria para os nossos estudantes que sonham em ter essa profissão? Primeiro eu diria assim, ouçam a Pri Firmino. A Pri Firmino é uma cantora excepcional. Beijo, Pri. Não só, ela é uma profissional também fundamental. Ela é uma profissional demais. Uma sugestão aí. Ela é da área financeira, de impostos, é uma outra coisa importante. Se quiser entrevistar ela, eu tenho certeza que você... Vamos chamar ela assim. Opa, então. A orientação... Primeira coisa, isso vale para qualquer sistema, para qualquer profissão, mas nessa aqui, assim, é uma coisa, questão de vida ou morte. Estude muito. Estudar muito. Por quê? Porque essa área é muito dinâmica. Toda hora surge uma coisa nova. Você, estudando muito, não consegue acompanhar. Se estudar pouco, aí você fica para trás mesmo. Né? Então, primeiro, estudar muito. Segundo,
tentar ficar antenado com as novas tecnologias. E é fácil hoje em dia, porque com o YouTube você encontra o que você quiser de graça, né? Então, tem live, tem curso, tem um escambau. Claro que tem tanta coisa que a pessoa que não sabe, não conhece a área, não sabe nem por onde começar, né? Mas você sempre tem alguém que você conhece, diga, enfim, tem jeito. E aí, você tem que... Hoje em dia tem muitas linguagens de programação, muitas, tem várias áreas. Eu, particularmente, se eu fosse indicar uma linguagem de programação, eu indicaria uma que é a Python, que todo mundo já ouviu falar, né? Ela tem uma série de características que, assim, que eu não vou entrar no mérito, né? Mas, assim, conhecer Python hoje em dia dá um diferencial muito grande, independente da área que você for atuar. E também o Python é uma linguagem simples. Para você começar a mexer em programação também, o Python ajuda bastante. Mas você tem que ir um pouco mais além. Quer ser um profissional da área? Quer? Então vai estudar também, não só na internet. Faça cursos, né? Procure, de repente, fazer na universidade, fazer um curso na área, se é o caso, né? Isso é fundamental. Basicamente é isso, para você ter uma base sólida, bastante conceitual. Mas é isso, e procurar emprego. Agora, se você tiver realmente esse interesse em correr atrás e pesquisar, fazer todos os cursos, e, enfim, todos que tiverem de graça que você conseguir fazer, isso já é bastante, porque essa área, o pessoal, assim, embora seja muito importante, você não precisa ter um doutorado numa universidade, sei lá, em Harvard, para ser contratado numa empresa. Não. Mesmo que você não tenha nem curso superior, se você é uma pessoa que vai atrás, pesquisa e fica aprendendo na internet, mexendo, indo atrás, e essa molecada hoje em dia tem a cabeça boa, isso já é um pontapé inicial muito bom. Ajuda bastante. Porque nós descobrimos, Badir, com essa pandemia, que os nossos alunos eles têm muita dificuldade de mexer em alguma programação de computador. A gente imaginava que eles seriam realmente mais antenados, né? Mas o que nós descobrimos nessa pandemia? Que nossos alunos estão mais relacionados com redes sociais, Facebook, WhatsApp, entendeu? Mesmo assim, muitas ferramentas do Facebook, por exemplo, eles não sabem mexer. Entendeu? Então foi uma das descobertas que nós tivemos, infelizmente. Então, na verdade, é um caminho muito longo para quem quer realmente se preparar e trabalhar nesta área. Eu quero pedir desculpa aí ao pessoal que está reclamando do eco, né? Mas infelizmente, eu vou falar um pouco mais com o passado, porque não tem como melhorar agora. Tá bom? Sandrinha? Badia, qual a diferença entre TI e analista de sistema? TI, na realidade, é a área de atuação, né? Tecnologia da informação. A gente usa esse termo para generalizar tudo que é sistemas, né? Então, TI seria essa área. Agora, analista de sistema é um profissional. A gente usa muito esse termo analista de sistemas, mas nessa área existem, assim, muitas especializações. No começo, lá atrás, nos anos 60, então a gente tinha muito assim, o analista de sistema e o programador. Então, o analista de sistemas era um cara mais voltado para a área conceitual, etc., para pensar os sistemas, para projetar, como se fosse um arquiteto, digamos, né? Se a gente fosse fazer um paralelo com a construção civil, né? O analista de sistema seria o arquiteto e o programador seria o pedreiro, né? Então, o analista de sistema pensa, o arquiteto pensa no formato, faz os cálculos, etc. Aí chega e fala assim, então aqui está aqui o projeto. Aí vai lá o pedreiro, o especialista o encanador, o eletricista, pega todos aqueles esquemas que o arquiteto fez e põe em prática, né? Usando o conhecimento técnico que eles têm. Mas o conhecimento conceitual do todo é mais do arquiteto. Então,
O analista de sistema está mais para isso, se a gente fosse fazer um paralelo. Só que hoje em dia, essa coisa está assim muito... já tem muitas especialidades. Por exemplo, a gente tem pessoas que cuidam da segurança da informação, que é aquele cara que cuida... hoje em dia, você pode invadir sites, etc. Por exemplo, tem uns hackers, tal, não sei o quê. Tem um profissional que cuida só disso. Tem outro que cuida de banco de dados. Todas as informações que a gente tem dos bancos, do Google, seja o que for, fica armazenado em algum lugar. Isso é um universo extremamente complexo. Tem especialista para isso. Tem outro que administra a rede, ou seja, você vai ligar os computadores, as máquinas, seja na sua empresa, seja na nuvem, não sei o quê. Tem um cara que é especializado nisso. Tem gente para tudo. Hoje em dia está tudo na nuvem, então tem especialistas que cuidam só disso, né? Para que essa coisa funcione. Tem os programadores que programam para toda essa tranqueirada. Tem o pessoal de suporte que ajuda o usuário quando não funciona. Tem o pessoal de qualidade, que o cara desenvolve o sistema e acha que funcionou bem, aí vai para o usuário e o usuário começa a usar. Você vai usar lá no aplicativo lá do seu delivery e entra numa tela que dá pau, que não funciona, né? Por quê? Porque aquilo não foi testado direito, né? Aí quem testa é o usuário, acaba testando, aí reclama, aí manda um e-mail lá para a empresa xingando que essa porcaria de software, de aplicativo, né? Então tem o pessoal de qualidade. Então tem um monte de gente. Então esse termo, analista de sistema já se perdeu um pouco nessa coisa toda. Entendi. Melhorou agora? Tá com eco ainda? Eu acho que agora ficou bom. Dá para ouvir direito. O pessoal que tiver no Face aí, dá um alô para mim aqui, se melhorou. Tá? Ô, Badia, quais os passos que um estudante deve seguir para ser um analista de sistema, né? Quais são esses passos? Não sei se você poderia detalhar como que esse aluno chegaria a ser um analista de sistema. Então, de certa forma eu já disse, né? Primeira coisa, sai do Facebook. Então, tô zoando. Isso eu ouço demais da minha esposa, sai do Facebook, né? Não, assim, é que você falou uma coisa interessante, né? Que é uma coisa que você descobriu, que eu não sabia, digamos assim, né? De certa forma eu sei, mas não com essa relevância que você colocou, digamos assim, né? Então, como todo mundo mexe com tecnologia hoje, a gente tem a falsa impressão de que todo mundo sabe, né? E não é bem assim, né? A gente usa, mas a gente não tem ideia do que funciona. Aliás, não sei quem tem uma frase aí que diz assim que no passado, você via um dispositivo, você sabia como ele funcionava, né? Você pegava um equipamento, sei lá, há 200 anos atrás, o cara usava um equipamento qualquer, uma máquina, ele sabia quais eram os componentes, ele desmontava. Isso aqui é uma porquinha, isso aqui é não sei o quê, isso aqui... Ele sabia a utilidade de cada item. Hoje em dia, a gente não sabe mais de nada, absolutamente nada. A gente usa um celular, a gente sabe que funciona, mas a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo por trás. Tal a complexidade da coisa. Então, para uma pessoa se tornar um profissional dessa área, ela vai ter que encarar esse monstro, que é essa coisa complexa que está por trás. E, num primeiro momento, para quem está chegando caindo de paraquedas, pode ser um monstro. Então, eu já falei, de certa forma, estudar bastante de forma autodidata, se possível, porque hoje em dia tem muito recurso, muito vídeo, muita aula, teleaula, muita live, dá para aprender bastante se a pessoa estiver interessada. Ser uma pessoa que leia muito. Uma coisa importante, que é importante demais, dominar o inglês. Infelizmente, essa é a grande realidade, porque essa área, ela fala inglês, não tem jeito. Eu não falo inglês. Eu leio material técnico em inglês, tudo bem, né? Mas eu não falo inglês, né? Eu me viro assim, lendo, mas falar não. É uma lacuna na minha formação. Eu falo espanhol, por exemplo, porque eu tive que ir para outros países e aprendi espanhol na raça. E se eu tivesse ido para um país de língua inglesa, por conta do meu trabalho, eu teria aprendido. Como eu não aprendi. Né? Mas, assim, dominar o inglês é fundamental. Por quê? Porque você tem acesso a muita coisa boa.
e procurar fazer curso e assim, decidir, eu quero fazer isso na minha vida? Quero. Então, tenta entrar numa faculdade de processamento de dados para aprender a parte conceitual. Tem muitos conceitos, mas muitos mesmos, que precisam ser dominados. E depois disso, procurar emprego. Né? E para falar emprego, olha que coisa, essa área é uma das áreas que mais cresce no mundo e no Brasil também. No Brasil, hoje, há uma deficiência... Ô, Badia. Oi. Espera aí que essa é a próxima pergunta. É a próxima que eu vou fazer. Vai responder. O mercado de trabalho tem se comportado nessa área nesse tempo de pandemia? Então, o mercado de trabalho tem se reinventado, né? Primeiro que a pandemia obrigou as pessoas a ficarem em casa. Então, aquelas empresas onde não há obrigatoriedade de um contato físico, só não fica em casa, eu não vou nem dizer se não querem, só não fica em casa se não tem a parte tecnológica bem desenvolvida, a parte de TI. E por conta disso, as empresas estão se reinventando mesmo, né? Então, por exemplo, eu trabalho remotamente há mais de 15 anos, né? Quando não era moda, eu já trabalhava. Eu me lembro que até uma vez no passado eu fui entrevistado por um programa de TV porque queria falar sobre profissionais de tecnologia, estava surgindo e me entrevistaram por indicação. Então eu já trabalho assim remotamente há muito tempo. Mas hoje as empresas se viram obrigadas. Felizmente, essa área tecnológica, com todas essas coisas de redes sociais e dispositivos móveis, já evoluiu de tal forma que já tinham alguma maturidade para as pessoas ficarem em casa e as empresas conseguirem fazer trabalho remoto, né? Então, as empresas têm se reinventado nessa área. Então, por conta disso, essa demanda de tecnologia está cada vez maior. Por quê? Porque tudo isso depende desses sistemas. Depende desses sistemas. Então, antes da pandemia, já existia um déficit no Brasil de 200 mil vagas na área de tecnologia. Sabe o que significa isso? Uma demanda de mais de 200 mil profissionais capacitados nessas diversas áreas que eu já falei, e não tem gente. Não tem gente por falta de formação. E a expectativa é que para 2024 isso vai superar 600 mil. Só estou falando do Brasil. No mundo isso é maior ainda, porque o Brasil está até meio assim atrás nessa questão tecnológica. Por mais que a gente se ache desenvolvido, o Brasil está na 70ª posição, por exemplo, de inteligência artificial, que é uma das coisas assim mais desenvolvidas no momento, né? Então, sim, o impacto da... Como que era? O impacto da pandemia? No mercado de trabalho, né? É exatamente esse. As empresas estão se reinventando, a tecnologia se tornou algo fundamental para as empresas, então elas estão cada vez mais tecnológicas, estão correndo atrás para se tornarem, e isso está demandando ainda cada vez mais profissionais dessa área. Só não tem mais, essa coisa só não está indo mais rápido porque não tem gente. Não tem gente formada, né? Então é um campo muito vasto. E tem que correr atrás. Essa meninada que está vindo aí é uma oportunidade de ouro. Inclusive, o mercado de trabalho está mudando, muitas profissões vão desaparecer, né? Já estão desaparecendo e estão migrando para a área de tecnologia, né? Então é por isso que esses números vão crescendo. Esses números estão crescendo na área de tecnologia e em algumas áreas estão diminuindo, né? Eu me lembrei agora, por exemplo, até tem profissões como, por exemplo, advogado. O Brasil é um país assim que advogado e médico são as profissões assim das mais de boa reputação, né? Porque a gente tem uma tradição muito forte nessas áreas por uma questão histórica. E assim, mesmo, por exemplo, tanto nessas áreas, tanto na medicina quanto na advocacia, tem muita coisa que a inteligência artificial vai substituir. Então, advogados, essa coisa vai ficar cada vez mais difícil, né? Então,
Não estou dizendo que, oh, caramba, eu estou querendo estudar direito, vou desistir. Não, não é isso, né? Mas é um exemplo de que muita coisa que hoje precisa da interferência do advogado, muita coisa que ele faz hoje, a inteligência artificial vai fazer. Exames, a inteligência artificial vai fazer um monte de exames automaticamente que não vai precisar de tantos médicos para fazer, né? E assim por diante. Eu tergiversei um pouco aqui. Legal. Legal essa sua fala aí. Que realmente nossos alunos eles têm muito interesse por esta área. E o que você relatou aí, esse déficit, né, de profissionais né, na área, é uma maneira aí de incentivar nossos alunos a focar esse objetivo, né? Eles gostam da tecnologia e pode fazer disso um trabalho, uma profissão. Legal. Um dos objetivos também dessa nossa fala aqui é que o profissional traga um panorama, né? Uma visão do que ele fez para chegar até a posição, até essa profissão. Tá? Então, a nossa pergunta é como que você traz uma visão da sua jornada de trabalho? Até onde você chegou agora, né? Como é que foi esse dia a dia, esses anos, o estudo que você precisou se dedicar? Ok, antes de falar, a Rose Pascoal, minha irmã, também está ali. Olha, oi! Então, ela está comentando, né? Que loucura, hein? Bora se formar e se especializar em tecnologia. Sim, galera. É verdade. Então, eu sempre fui um cara assim que... Eu sempre fui autodidata, né? Por exemplo, eu sou músico e praticamente o meu conhecimento musical foi de forma autodidata. Eu sou um cara assim que eu leio. Leio muito. Quando eu era garoto, eu lia 2 livros por semana. Então, façam as contas, né? Passei pelo menos 5 anos da minha vida lendo 2 livros por semana. Presta atenção aí, né? Porque os alunos hoje não gostam de ler, Matias. Então, porque eu falei isso propositalmente. Por quê? Porque eu tive... eu ascendi na carreira também, mas eu reputo bastante a 2 coisas. A música e a leitura. A música, porque a música é pura matemática, desenvolveu a minha parte matemática. E as pessoas não gostam muito de matemática. E sistemas, tecnologia, é matemática. Né? Então, se você não gosta de matemática, detesta, não gosta de número, não gosta de cálculo, então essa área não é para você. Pelo menos para desenvolver. Né? Você pode ser, por exemplo, um pessoal que trabalha em qualidade, que testa, né? E aí tem muita gente boa. Ou um pessoal que trabalha mais na parte de como fala? De desenho das telas, esqueci o nome, né? Na parte mais artística, né? Também tem muito... Design, isso, na parte de design, né? Mas, assim, o foco que estamos falando mais assim, TI, analista de sistemas, que foi o tema falado, depende muito da matemática. Né? E também depende dessa capacidade de você ler, consumir conteúdo, entender. A gente tem um déficit no Brasil, que a gente chama de analfabetismo funcional. As pessoas leem e não conseguem entender o que estão lendo. Mas sabe por quê? Porque as pessoas não leem. Não tem o hábito de ler. Então tem que ler. Aí sim, sai do Facebook, pelo amor de Deus, vai ler livro. Não, pode ser aqueles livros como que é, do bruxo lá, não quer? Esqueci? Harry Potter. Pode ser Harry Potter. Começa com Harry Potter. Né? Porque muita gente fala, Harry Potter. Eu nunca li, entendeu? Mas não, Harry Potter. Eu lia Sabrina quando era garoto. Tem Sabrina hoje em dia? Eu lia de tudo, qualquer coisa, né? Que caísse na minha frente. Então, leia, goste de ler. Então, aí, por conta disso, eu entrei lá, como eu disse, no frigorífico Marba. Aí o gerente lá falou, poxa, esse cara tem jeito pra coisa. Aí eu fiquei trabalhando durante 4 anos lá, eles contrataram um sistema, na época era em Clipper,
Aí eu fui estudar Clipper. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Aí comprei livro, eu ficava o dia inteiro estudando. Aí veio um cara de uma empresa, eles contrataram porque começaram a fazer sistemas em outras áreas. Aí o cara passou, eu lembro que o cara passou, no primeiro dia que o cara chegou lá, viu que eu estava interessado e falou assim, faz o seguinte, faz um programinha que é um contador, que conte de 1 a 10 e mostre na tela. Aí eu peguei o meu livro do Clipper, não consegui fazer, porque eu nunca tinha visto aquilo. Depois ele voltou no outro dia e falou, não, deixa eu fazer para você. Quando ele fez, eu falei, cacete, cara, era isso, gente, né? E depois de alguns anos, quando ele viu as coisas que eu estava fazendo, ele ficou assim impressionado, porque eu fazia coisas que ele não tinha pensado. Mas por quê? Porque eu estudava, etc. E tal. Aí, depois de 4 anos, eu saí dessa empresa, eles me demitiram. No dia seguinte, olha a coisa, como eu já estava dominando a área, eu fui demitido. No dia seguinte, a empresa ficou sabendo, me ligou e falou, você não quer trabalhar para a gente? Eu falei, tá bom. Não deu nem de esquentar o sofá em casa. Aí saí daquela empresa e fui trabalhar nessa outra, ganhando em dólar na época, porque profissional TI na época eu ganhava em dólar. Então, ainda cheguei lá, né? E esnobando com o pessoal depois, quando fui pegar lá voltei lá para homologação. E aí, Obadia, você já tá trabalhando? Ah, tô trabalhando na ICM. Sério, eles me pagam em dólar, né? Beijinho no ombro, né? Então, e aí eu fui nessa empresa, e por esse meu interesse, etc., eu cresci rapidamente, a empresa se internacionalizou. Ela foi para outros países. Aí fizeram uma reunião lá, falaram assim, o diretor, presidente da empresa falou, quem vocês querem que vá? Fez uma, tipo, voto papal lá, cada um votava em alguém. Aí eles pegaram os 5 ou 6 melhores profissionais da empresa. E não sei, foi uma coisa impressionante, eu não votei em mim, claro. Todos os demais votaram em mim, não sei por quê, né? Então foi unânime, mas é por causa da minha competência. Aí eu fui implantar esse sistema em vários países, aí trabalhei na Argentina, Equador, Peru, Venezuela, Colômbia e até o México depois. Foi quando eu aprendi o espanhol. Então eu levei esse tipo de sistema, que é o sistema de folha de pagamento, para fora do Brasil, que foi a primeira empresa que internacionalizou, com grandes multinacionais como DuPont e ExxonMobil. Tanto que depois, com o tempo, hoje tem um monte de empresa fora do Brasil que está no mercado externo, latino, inclusive. Mas no começo, como essa área você acaba conhecendo bastante gente, as pessoas me ligavam para tirar dúvida de legislação em outros países. Aí eu saí daquela empresa, aí fui trabalhar em outra, trabalhei na PwC, que é uma empresa de consultoria, fiz um projeto muito legal com eles na Argentina, tudo por conta da minha expertise em TI e do meu conhecimento que eu adquiri. Aí depois eu fui contratado de novo por essa empresa, como terceiro, e aí desde então só terceiro, com a minha empresa mesmo, né, para resolver problemas. Então, assim, tem um problema muito sério, lá vai o Obadias resolver. Aí nessa época eu comecei a desenvolver um sistema meu com os amigos, que a gente formou uma empresa, e a gente usou esse sistema em várias empresas, tipo Elevadores Otis, DuPont, C&A, Sodexo, Odebrecht, São Paulo Futebol Clube, Pioneer, Etna, Transbanco, só empresas grandes, né? E eu estou nessa área já desde então, assim, aí eu comecei a trabalhar não só na área de recursos humanos, mas desenvolvendo sistemas, interfaces entre sistemas, e agora, nessa pandemia, como eu trabalhava na área de recursos humanos, essa área deu uma enxugada. Por quê? Porque as empresas, recursos humanos não é atividade fim das empresas, é uma atividade de apoio, staff, né? Então, quando as coisas apertam, elas não vão investir em recursos humanos, vão investir no negócio deles, né? Então, as demandas que eu tinha, que eu nunca parei, eu nunca consegui, sempre tinha trabalho demais, de repente desapareceram, porque eu sempre, de uns 15 anos para cá, sempre trabalhando por conta, né? Com a minha empresa mesmo. E aí me convidaram para trabalhar numa outra empresa, no mercado totalmente diferente, e-commerce, né? Que é uma realidade totalmente diferente. Eu trabalho com o pessoal do Burger King, que já é uma outra coisa maluca, uma tecnologia totalmente diferente que eu não trabalhava, mas como eu tenho bastante experiência na área, né? Então, assim, absorvi rapidamente. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá para trabalhar, eu fiquei assim, assustado, literalmente assustado. O que é isso, gente? Era uma coisa absolutamente diferente. Mas já estou dando conta do recado, por conta dessa experiência, claro, né? Você tem uma experiência muito grande, então você consegue pegar muito rapidamente as coisas. Essa é a minha experiência.
Tem um sistema que eu desenvolvi, uma plataforma que eu estou trabalhando nela, que usa inteligência artificial, etc. Porque aí, enfim, né? Esse negócio vai longe. Badia, antes que a Sandra faça a nova pergunta, você tem um fone de ouvido aí? O eco tá na minha voz? Eu acho que tá na sua voz. Deixa eu ver aí. Tenho. Põe aí pra mim ver se melhor. A minha voz tá muito embolada? Não, a sua voz tá boa. Mas eu acho que o eco tá vindo de mim. Coloca só pra mim ver. Se melhora. Coloquei. Beleza? Eu acho que agora melhorou. Poxa, desculpa, gente. Tá me ouvindo, Badia? Não, perfeitamente. Estou ouvindo até melhor, né? Agora sim. Agora capta sons, outros sons fora, né? O meu filho que falou aqui pra mim, aqui, ó, deve ser o Badia que tá sem o fone, por isso que tá dando eco. Sandra, você, Sandra. Ô, Badia, e no meio dessa loucura toda que você passa pra lá e pra cá, com esse monte de coisa, é possível conciliar essa função com a sua vida social? Mas é exatamente o que você falou. É uma loucura. Vida louca total. Então, é um desafio. Então, primeiro, você tem que estabelecer algumas prioridades na vida, né? E persegui-las e não deixar essa loucura que é essa área te engolir. Mas é difícil. Por quê? Porque é um mercado extremamente dinâmico, ele exige demais de você. Eu lembro que quando que eu disse que eu acabei indo para outros países, né? Na época, eu não era recém-casado, já tinha 7 anos de casamento, quando nasceu meu primeiro filho, o Vitor, e eu viajava direto. Então eu ficava assim, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas fora e voltava para casa. Aí o Vitor não me conhecia. Aí eu pegava ele, vem cá, e aí ele olhava para mim, estranhava, tal. Aí quando ele estava acostumando, aí eu viajava de novo. Aí ele desacostumava. Então, assim, por exemplo, né? Foi uma loucura. Claro que não é só nessa área que se viaja. Mas eu, na época, viajava muito. E hoje em dia, com essas tecnologias todas, você não precisa nem viajar, você fica em casa mesmo, né? Mas, por essa vida agitada, assim, até teve impacto no meu casamento. Meu casamento deu uma estremecida, porque realmente, trabalha. Eu lembro que um final de ano, eu estava atendendo um cliente, Volvo, isso lá atrás, nem tinha filho ainda. Eu passei o Natal e o Ano Novo em casa, desenvolvendo um sistema para os caras que tinham um problema lá e a empresa não conseguia resolver. Aí eu falei para o diretor da empresa, você quer que eu resolva? Eu resolvo. Ah, então resolve. Eu peguei e fiz um sistema, assim, no final do ano. Uma loucura, uma alucinação total. Depois de alguns anos, quando eu lembrava disso, eu falava, putz, que mancada que eu dei com a Flávia, né? Porque eu passei o final de ano trabalhando mesmo, né? Mas assim, então se você não estabelece uns limites, você se deixa levar. E eu tenho um perfil workaholic, né? Então, se você é workaholic e não está ligado nisso, em quais são as prioridades de vida, a vida social, familiar, vai para o saco. Assim, na área de tecnologia, eu conheço bastante gente que simplesmente o casamento não foi para frente. Por conta disso. Não é pouca gente que eu conheço. Tem que ter, assim, a gente tem que priorizar bastante coisa, né? E estabelecer horário também, né? Para tudo que você vai fazer, né? Porque senão... Quando eu fiz essa pergunta, eu tenho endereço certo, né? Porque o Badia diz que cunhado não é parente, né? Então, o Badia é meu cunhado. E muitas festas de final de ano assim, o cara tava lá, né? A gente lá se divertindo e o cara com o computador dentro de um quarto, né? Na minha igreja, né? Também tem algumas pessoas que tá lá, em vez de estar lá na reunião, tá lá em cima, né? Mexendo no computador porque tem algo para entregar. É muita loucura. Por isso que eu coloquei essa pergunta aqui, por esse motivo, porque os nossos alunos têm que entender que existe pós e o contra, né?
existe a parte boa da tecnologia, mas tem aquilo que é contra, que realmente você tem que saber conciliar, tem que saber se organizar para que você não venha perder o seu casamento, por exemplo, perder festa, coisas importantes para a sua vida, né? Né, Abadia? Só um comentário, você falou isso, na igreja, né? A gente frequentou a mesma igreja, e eu ficava, às vezes, eu ia para a igreja, assim, tinha muito projeto, eu ia, músico, regia o coral, depois de regia o coral, eu subia lá atrás, ia na galeria, ligava o computador e ficava trabalhando. Eu não tava nem aí, né? É assim, a igreja é um lugar sacrossanto, eu já tinha pulado essa fase. Ah, não, eu tenho que entregar, eu vou fazer. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com o pessoal da PwC, Price, White House, sei lá. E aí, eles estavam começando um projeto com o pessoal da CIA, lá da Argentina, em Buenos Aires. Era um projeto de TI e tal, não sei o quê. E aí, eles tinham me achado em contato no mercado para fazer a parte lá que, enfim, eu apareci lá, que eu tinha um perfil que era muito bom para eles. E aí, eles tinham assim, uma viagem para começar o projeto na Argentina, mas eu não ia, porque tinha acabado de entrar na empresa. Eu estava na igreja, no culto, de repente meu celular toca, eu olho assim e falo, nossa. Aí eu saí lá fora, pois não. Ô, Badias, é o seguinte, a gente teve um problema, você pode estar amanhã em Buenos Aires? Falei, beleza, assim. 8 horas da noite no domingo, eu estava no meio do culto. E assim, isso é normal, né? Isso é normal. Quer dizer, não nesse ponto, mas assim, horário, esquece. Agora, por exemplo, o colega do Burger King chegou para mim e falou assim, estão vendo, enfim, ô Badias, sabe, tem como você fazer um sistema que seja automático para que no fim de semana, tal. Você quer que eu fique no final de semana, blá, blá? Ai, você fica. Eu falei, não, tudo bem, vamos aí, né? Ele nem quis pedir para mim, ele perguntou se eu podia escrever um sistema para rodar automaticamente, né? Eu falei, não, tá bom. Não dava, não tinha tempo, né? Mas já saquei. O cara foi educado, né? Ficou morrendo de dó de perguntar para mim. E agora eu vou monitorar um sistema esse feriado inteiro. É só na parte da manhã, assim, tipo 40 minutos. Mas é assim, né? A partir de amanhã até domingo, às 9h30, eu vou entrar no servidor lá, conectar, subir um monte de coisa, ver e tal, e mandar umas informações para eles. Faz parte. Legal. A nossa conversa foi muito boa, né? Já passou aí do horário que a gente determina, mas realmente foi bem legal a fala com o Badias aí. Acredito que nossos alunos que estarão posteriormente assistindo, né? Que essa live vai ser colocada para eles, né? Eles vão assistir, vamos direcionar algum tipo de trabalho, alguma recomendação a eles. E com certeza a sua fala foi extremamente importante para os nossos alunos e para outras pessoas também, né? Que não são alunos, mas que estarão aí também assistindo essa live. Eu queria, antes de finalizar, Badia, que você desse aí uma fala, uma orientação, aí, um aconselhamento nesse momento de pandemia, né? Tanta dificuldade que nossos alunos têm passado. Você como um pai, né? Você como um profissional, com certeza tem alguma orientação a passar para os nossos alunos nesse momento de medo, momento às vezes até mesmo desespero, né, que nós temos vivido. Então aí você pode trazer suas últimas palavras também na live, né? Nossa, a última palavra tem uma conotação esquisita, né? Dê as suas últimas palavras, né? Lê essa live aí, né? Você pode também agradecer e dar uma palavra aí para os nossos alunos aí. Tá bom, como últimas palavras, eu posso escolher a minha última refeição? Pode. Então, não, a gente está vivendo um momento bastante complicado, né? E assim, o que eu poderia dizer é assim, gente, não desanimemos, não temos ainda perspectiva de quando essa desgraça vai terminar, né? Mas a gente sabe que vai terminar. Eu acho que o que a gente tem que fazer mesmo é tentar aprofundar os laços com as pessoas que a gente de fato ama, nem que seja remotamente, com a avó, com o tio, etc. A tecnologia está para isso, para que a gente não entre em processos depressivos, né? Que eu acho que o maior problema de ficar enclausurado em casa é a depressão. Eu não acho que nem é ficar gordo, nem ficar desarrumado, ficar feio. Não, é entrar em depressão, né? Então, a gente trabalhar isso e se cuidem.
não saiam, não saiam mesmo, evitem ao máximo. Se não tiver jeito para sair, evitem aglomeração, máscara, álcool gel, aquela coisa toda, mas, por favor, fiquem em casa, sejam responsáveis. Porque, às vezes, a nossa responsabilidade pode significar a morte do outro, né? E isso é muito triste também. Sandra? É isso mesmo, Badia. A gente tem que se prevenir, evitar, sair só se for realmente estritamente necessário, né? E essa sua fala, a última fala aí foi boa. É necessário. Ok, gente, quero agradecer mais uma vez ao Badia, agradecer a Sandra, que tem estado conosco aí, a todos que estiveram conosco, a Rosiane, a Cris Santiago, a Pri Fermini, que vamos estar conversando com ela, para estar conversando aqui também nessa sala, né, ajudando nossos alunos como decidir na sua profissão. E que também na próxima semana estaremos de volta aí com professores de pandemia, conversando com alguns professores nesse momento de afastamento, né? Da oportunidade do professor falar, se expressar, né? Porque, infelizmente, muitos pais acreditam que os professores estão fazendo churrasco todo dia, na piscina, na praia, né? Acho que os professores não estão trabalhando, né? E nós estamos trabalhando até demais. Então, na próxima semana estaremos de volta aí com professores de pandemia, entrevistando todos os professores ou aqueles que queiram, né, ser entrevistados da Escola Estadual Damastor de Carvalho. Ok? Abraço, Badia. Abraço, Sandra. Abraço. Abraço, muito prazer, muito Sandra. obrigada, viu? Você é linda. O prazer foi meu. Obrigada mesmo, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.